Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência na nossa topografia 1, pessoal, vou apresentar para vocês o gabarito da atividade que vocês desenvolveram na semana passada, tá? Onde eu solicito para vocês a geração das curvas de nível, tá? De um levantamento do plano altimétrico. Então, vamos voltar lá na atividade. Deixa eu compartilhar a tela aqui da nossa atividade. Então, a nossa atividade, tá, pessoal, era exatamente traçar vários triângulos, a gente chama disso de triangulação, fazer toda a triangulação aqui do meu levantamento topográfico. Então, esse aqui trata exatamente de um levantamento, onde eu posso ter colocado, por exemplo, a minha estação total aqui do lado de fora, e realizei todo o levantamento dos pontos aí. Então, eu tenho as coordenadas x, y, z. X e Y já está representada, é onde os pontos estão. E o Z é essa cota aqui, tá? 9,4, 9,3, 10,3, 11,9 e por aí vai. Qual que era o procedimento, então? Qual que é o procedimento que os softwares fazem para gerar as curvas de nível aí? A primeira coisa, pessoal, com as coordenadas, a minha nuvem de pontos, x, y, z, ele vai solicitar, então, para fazer a triangulação. A gente tem que fazer toda a triangulação disso. O que significa isso? É gerar triângulos os mais isósceles possíveis, tá? Então, ele vai gerar triângulo entre 9,4, 11,3, 10,3, 9,4. Então, fecha um triângulo aqui, fecha um triângulo aqui, fecha um triângulo aqui. E nunca vai ter uma sobreposição de triângulos. Eu não posso cruzar um triângulo em cima do outro, tá? Então, vou gerar todas as linhas. E depois que eu executei as linhas, o software vai identificar qual que é um número inteiro, tá? Se a equidistância for de 1 em 1 metro, por exemplo, ele vai identificar qual que é o número inteiro nesse intervalo. Por exemplo, aqui entre o 9,4 e 12,3, eu vou ter lá os intervalos de 10, de 11 e 12, tendo que ser representados aqui, tá? Então, nessa altimetria de 9,4 até 12,3, eu vou ter pelo menos o 10, o 11 e o 12. E por aí vai. Então, do 10,3 até o 11,3, eu vou ter que achar o meu valor 11. Então, eu vou ter que ter uma proporção, verificar qual que é nesse alinhamento aqui, aonde que fica o meu número 11, tá? Isso é feito através, então, a gente discutiu várias vezes, isso é feito por interpolação. Onde eu tenho essa distância horizontal aqui, ó, ela é proporcional, tá, à minha cota. Então, se eu vier aqui medir em centímetros esse cara, eu posso comparar essa medida com essa diferença de nível entre o maior para o menor, que está dando 1 metro nesse caso. E com isso, eu sei que eu estou no 10,3, eu quero chegar no 11, está faltando 0,7. Eu jogo 0,7 lá debaixo do meu 1 metro de desnível, né? Então, eu coloco aqui horizontal igual a diferença de nível, assim como horizontal que eu quero achar corresponde à diferença de nível que eu estou querendo chegar. Então, minha continha aqui ficaria essa medida aqui, está para 1 metro de desnível, assim como o x, que é a distância que eu quero achar aqui, está para 0,7. Por que 0,7? Por 10,3 até o 11 está faltando 0,7 de desnível. Com isso, o valor que eu achar em x, eu venho aqui na régua, meço e acho o valor ali em centímetros, onde eu vou marcar o meu pontinho número 11. Então, ele vai fazer a interpolação para todos esses, tá, pessoal? Tentando identificar nesse alinhamento onde que está o número inteiro. Gerou todos os números inteiros aqui em todos os triângulos, depois eu vou fazer nas curvas de nível, que são as ligações, tá? Então, essa forma, o exercício aí, eu espero que vocês tenham compreendido como é que faz todo o processamento. E agora eu vou mostrar para vocês o produto final na plataforma AutoCAD, tá? Então, esse produto, ele é feito de forma bem rápida, quando a gente utiliza a plataforma CAD, no caso eu utilizei o TopoCAD 2000, que a gente vai ver algumas formas de desenvolvê-lo. E tem outros softwares de topografia, né? Diversos softwares aí que vão gerar as curvas de nível da mesma forma. Então, esse aqui é o meu produto, tá? Aonde o meu software, pessoal, ele vai fazer minha triangulação. Pode ver que ele ligou todos os triângulos aqui. E nesse intervalo do 9,4 até o 11,3, por exemplo, eu sei que eu tenho 10 e o 11. Então, ele identificou pela distância
aonde que estão os pontos. Então faz sentido realmente, por exemplo, aqui é a minha cota 10 e aqui é a minha cota 11. O 11 está bem próximo do 11,3 e o 10 está mais próximo do 9,4. Então faz sentido, isso aqui foi feito por triangulação, interpolação da forma que eu falei para vocês. Calcula a distância, mede a distância aqui e acha a proporção, a relação entre a distância e a diferença de nível. E para isso, depois eu vou calculando os números inteiros. Então, ele foi lá, o software ele faz isso automaticamente. Ele marca o ponto 10, marca o ponto 11, vai marcando todos os pontos 12, e depois você só faz a ligação. Então, vocês que fizeram aí ou no na mão ou no Paint, vocês teriam que ter feito dessa forma aqui. Vocês iam gerar a triangulação, essa linha azul aqui, ó, até o AutoCAD ele chama ela de malha triangular, então tá aqui, ó, tem um layer só para ela, tá, que foi feito no software. Ele gerou minhas linhas e depois que ele gerou minhas linhas, ele achou os pontos inteiros e depois ele saiu fazendo a ligação. A gente não trabalha com a gente trabalha com curva de nível, então a curva de nível tem que dar uma suavizada nessas retas aqui, então por isso que ela fica dessa forma mais suavizada na hora de representar, tá? Então, o gabarito mais próximo do exercício pode ser esse, depende da forma de triangulação que você escolhe. Vocês podem verificar que o software ele tenta pegar os ângulos mais isósceles, se os 3 ângulos estiverem próximos a 60 graus, é o melhor para eles, então os ângulos bem abertos aí, que ele vai funcionar. Então, se você, por exemplo, pegou, professor, peguei o triângulo assim, ao invés de fechar ele assim, não tem problema, tá? Lembre-se que na triangulação, ele define, na maioria das vezes, os triângulos mais isósceles possíveis, tá? Dependendo, não é possível, aí ele faz esses tipos aqui e tenta achar os valores inteiros. Então, depois ele foi lá e pegou onde eu tenho 10, aqui, 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 aqui e aqui, ligou o 10. Depois ele ligou o 11, o 12 ele vai fazendo. Lembrando, a gente nunca pode passar a curva de nível num lugar onde não tem o número inteiro. Tá vendo que aqui está o 12,3 ao 12,5? Eu não tenho número inteiro aqui. Então, não vou passar nenhuma linha nesse cara. Eu tenho que ligar exatamente ponto a ponto. Eu sei que aqui tem um 13, aqui tem um 13, aqui tem um 13, aqui tem outro 13, aqui tem outro 13, 13, 13 e fechou lá embaixo. Então, tem que ter... Eu sou obrigado a passar as curvas de nível aonde tem o meu número inteiro, tá? Então, esse aqui é o produto final do meu levantamento, tá? Então, o levantamento, a partir de uma nuvem de pontos, a estação total, igual eu falei para vocês, ela vai calcular ângulo e distância. Ângulo e distância vai me dar coordenada x, y e z, através de distância vezes seno, distância vezes cosseno, a relação da tangente vai me dar o meu z. Com todas essas relações, eu vou ter uma nuvem, vários pontos, x, y, z. Com esses pontos x, y, z, eu vou gerar uma malha triangular, que é essa malha que vocês estão vendo aí. Gerou essa malha triangular, eu vou identificar quais são os inteiros e, achando onde estão os inteiros, eu vou fazer a ligação desses pontos e, com isso, eu faço a representação do meu levantamento. Supondo que aqui é a rua, por exemplo, pessoal, então tem um terreno onde que ele está tendo um aclive aqui, onde as minhas cotas estão subindo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o terreno com a inclinação onde a cota é mais baixa e o terreno está subindo nessa direção, tá? De forma resumida, a pessoa quer saber qual que é a declividade e inclinação desse terreno. A declividade, pessoal, então seria a cota do ponto mais baixo até a cota do ponto mais alto, eu tirar uma média ali da minha declividade. A gente chama isso de declividade diluída, tá? Eu cheguei a comentar isso nas aulas anteriores. A declividade diluída, então, ela está relacionada, então, com eu gerar um perfil, topográfico e nesse perfil calcular a inclinação e a declividade do meu terreno. Então, um exemplo disso aqui, eu coloquei uma linha exatamente no meio do meu levantamento. Aqui eu consigo verificar, por exemplo, interpolação, que aqui eu tenho 9,3 e aqui eu tenho 9,4. Então, no meio aqui eu vou ter 9,35 de cota. Meu valor mais baixo aqui, ó, nesse cara aqui, vai ser 9,35. Lá no final eu tenho as cotas 14,6 e 15,3.
eu faço a média também e acho o valor intermediário aqui, qual que seria a cota desse ponto. Com isso, eu tenho a distância desse ponto. Se eu tenho a distância desse ponto e as diferenças de nível, eu vou conseguir, então, calcular a declividade e a inclinação desse terreno. Está aqui o meu desenho representado. Aonde, se eu enxergar do lado, eu vou estar enxergando 9,35 aqui no pé, vou estar enxergando 14,95 lá no alto, então o terreno está subindo, e é onde eu tenho uma diferença de nível de 5,60, que seria esse menos esse, eu vou ter o 5,60. E, né, eu fiz a medição aqui, onde a minha distância horizontal aqui ela é de 20 metros. Então, dessa forma, eu consigo calcular a declividade, por exemplo, desse terreno, onde eu tenho a distância, o desnível de 5,60 e onde eu tenho a distância horizontal de 20. Como eu falei para vocês, em 5,60 eu tive 20 metros de desnível. Então, né, nesse alinhamento todo eu estou tendo 20 metros, eu estou tendo 5,6. Em 100% eu vou ter X. Na hora que eu gerar, calcular essa regra de 3 aqui, eu vou ter que meu terreno tem uma declividade média de 28% para esse caso, tá? Então essa é a declividade média. A declividade ela é trabalhada em cima dessa relação de proporção de 100%, tá? Então, quero saber quanto que eu estou andando horizontal para vertical. Significa esses 28% que a cada 100 metros que eu estiver andando na horizontal, eu estou subindo 28 na vertical. Então, essa é a minha relação de porcentagem. A cada 100 na horizontal, 28 eu vou estar subindo na vertical. Então, essa é a minha relação. Aqui, no caso, eu andei 20, estou subindo 5,60. Então, essa é a proporção. Se eu quiser trabalhar com a inclinação, basta eu pegar o arco tangente, né, onde eu tenho um ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, quando a gente trabalha, né, na outra forma de discutir, que seria inclinação, que é dada em graus, eu vou ter esse ângulo. Eu tenho o cateto oposto, eu tenho o cateto adjacente. Basta eu trabalhar com cosseno sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? A gente vai aplicar então a arquitangente para poder chegar nesse ângulo aqui, tá? Aquelas relações matemáticas que a gente viu aí. Então basta eu aplicar aqui. Esse ângulo aqui, ele corresponde à arquitangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí eu vou achar a inclinação em graus desse cara aí. Então eu posso ter relação tanto em porcentagem como em graus, como a gente discutiu nas aulas anteriores aí, tá bom? Assunto aí para a nossa última avaliação. Então, verifiquem, relembrem a parte de calcular em graus, calcular em porcentagem de cada um, né, das situações do terreno. E espero que vocês tenham compreendido bem como fazer essa geração de curva de nível, porque se isso aqui ficou bem claro, você já começa a partir de hoje interpretar melhor quando vocês pegar um levantamento plano altimétrico. Vocês vão conseguir entender da onde que surgiu essa geometria de curva de nível, tá bom, pessoal? Então essa é a nossa relação, gabarito do nosso exercício. Espero que todos tenham compreendido bem. E a gente se fala aí nas próximas aulas, tá ok? Um grande abraço, muito obrigado aí, pessoal. Qualquer dúvida, podem me chamar no chat ou no nosso WhatsApp, tá bom? Grande abraço, até a próxima aí.